Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Secol Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Bom pessoal, eu vou pedir desculpa a vocês aí, tá aparecendo uma tarja aí no vídeo. É que o professor acabou de comprar esse software, né? E ele ainda não foi liberado, então ele parece que eu estou usando ele gratuito, mas não estou. Eu paguei por ele e com certeza eu acredito que vai levar aí, como eu comprei no boleto, não foi no cartão, eu acredito que vai levar 1 ou 2 dias para liberar. Pode ser até que amanhã, porque eu paguei no boleto do Banco do Brasil e o boleto era do próprio Banco do Brasil, pode ser que compense rápido, tá? Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá certo? Porque vai ficar essa taginha chata aí mostrando aí, tá ok, pessoal? Bom, então vamos lá, né? A gente tá na videoaula, nós estamos na folha 26, essa é a videoaula de número 9, ela vai ter uma duração de 15 minutos, nós estamos no curso de gestão para auxiliar administrativo, tá bom, pessoal? Eu sou o professor Marco, é uma satisfação imensa ser seu professor nessa aula. Então vamos lá. Produção é o processo de transformação dos fatores adquiridos pela empresa em produtos para venda no mercado, ou seja, serviço, transportes, atividades financeiras, comércio, entre outras atividades. Nós temos aqui função de produção. É a relação que mostra a quantidade física obtida do produto a partir da quantidade física utilizada dos fatores de produção em determinado período de tempo. Então funciona assim: eu preciso de matéria-prima, eu preciso de tempo para gerar um produto e gerar um serviço. Na faculdade a gente aprende da seguinte forma: eu tenho as entradas, eu tenho as técnicas e eu tenho a saída. Então entra chapa de aço, aí eu tenho as técnicas, que é a mão de obra, procedimento, normas e rotinas. Tudo isso, tá, vai me dar no final da produção um produto ou um serviço. No caso aqui que eu estou dando exemplo, vai ser um carro, tá bom, pessoal? Aí você tem a função da produção, né? Desculpe, aí é possível representar a função de produção da seguinte maneira. Então essa representação, tá, pessoal, essa equação a gente não vai mexer com ela porque ela é um pouquinho assim, é uma matemática um pouco complicada, precisaria colocar numa lousa. Então o professor vai pedir que vocês vão para o YouTuber. Lá no YouTuber vocês vão digitar lá função de produção, tá? A equação de função de produção, que vai sair exatamente assim. Eu tenho até uma aula lá que explica sobre isso lá no meu canal. Aqui fica meio complicado, tá bom? Como o curso é de auxiliar, de gestão para auxiliar administrativo, não é um curso na área de produção industrial, eu não vou me preocupar muito em passar isso, tá certo? Mas vamos lá. Fatores de produção. Os fatores de produção, nós temos os variáveis e os fixos. Os variáveis são aqueles cuja quantidade utilizada varia quando o volume de produção se altera. Exemplo, matéria-prima, mão de obra, etc. Vou dar um exemplo. Quando você trabalha em determinado... O exemplo mais claro disso, nós vamos falar do cimento. Quanto mais massa eu preciso para fazer um reboco, tá? Eu tenho que colocar o que? Mais agregados. Então eu tenho que colocar mais cimento, eu tenho que colocar mais areia, não é? Então, para mim obter uma produção maior, eu tenho que aumentar a quantidade de matéria-prima. Assim também é a produção na indústria. Nos fatores de produções fixos são aqueles cujas quantidades não mudam, quando a quantidade do produto varia. Então, existem alguns tipos de produção, eu vou dar um exemplo, carro. O carro você pode produzir mais, mas não é porque você está produzindo mais que ele vai ficar maior. Você vai gastar a mesma quantidade de peças para fazer um carro, porém você vai aumentar o que? O tempo de trabalho para poder produzir mais. Deu para entender? No caso do cimento, para você produzir mais, você precisa aumentar a quantidade de matéria-prima, certo? E também aumentar o tempo. No caso do carro, não. Você vai usar a mesma matéria-prima, você só vai alterar o tempo, porque para produzir mais, você vai ter que alterar mais tempo, tá bom? Aí ele dá até aqui o exemplo como uma infraestrutura. Importante no curto prazo, não há possibilidade de variação do insumo capital, somente de insumo mão de obra. O custo de produção. Então aqui nós temos o seguinte: o objetivo básico de uma firma é a maximização de sua atividade produtiva.
A otimização da atividade produtiva da firma poderá ocorrer quando ocorrer a maximização da produção para um dado custo total, ou seja, a minimização do custo total para um dado nível de produção. Funciona assim, pessoal. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Quanto menos eu produzo, menos eu gasto. Mas a ideia, a engenharia, ela trabalha da seguinte forma: melhoria contínua. Eu tenho que produzir mais com mais barato. Aí como eu faço isso? Análise de gestão de produção. Aí eu vou entrar com a teoria da administração, fazendo o que? Análise de tempos de serviço. Eu vou ver layout de fábrica. Eu vou avaliar uma série de fatores. Eu vou ver sistema de linha de montagem, se as atividades elas estão numa sequência. Eu vou ver o lead time de máquina, o setup das máquinas, troca de ferramentas. Tudo isso eu vou avaliar. Existe um departamento na engenharia que faz toda essa avaliação para que você possa diminuir o máximo possível, minimizar o máximo possível esse custo e maximizar a produção, aumentar a produção, tá bom? Aí você tem aqui a maximização do lucro total. Diferença entre as receitas de vendas da empresa e seus custos totais de produção. Então funciona assim. Para mim fazer um carro, eu gasto 10 mil reais. Ponto. Para o carro ficar pronto, eu gasto 10 mil reais. Desses 10 mil reais, eu tenho que fazer uma divisão, eu tenho que fazer uma subtração. O total é 10 mil, mas quanto eu gastei para o carro ficar pronto? Então, no total geral, foi gasto 10 mil. Mas quanto realmente foi gasto no carro para que possa sobrar o meu lucro? É isso que a gente tem que ver. Então você tem aqui o LT, que é o lucro total, o RT, que é a receita total de vendas, e o CT, que é o custo total de produção. Então o carro custou 10 mil, foram vendidos 10 carros, então deu 100 mil. Desses 100 mil, quanto eu gastei para produzir 10 carros? Então se eu gastei 80 mil, o meu lucro é de 20 mil, tá certo? Lembrando que quando você faz precificação, que você leva em consideração três coisas. Você vai levar em consideração o tempo, o custo e o escopo. Lembrando, tá, pessoal, que a gente tem a seguinte determinação para gerenciamento de projetos. Nós temos o desenvolvimento, o planejamento, a execução, o controle e a finalização, tá? Isso é o ciclo de vida do projeto. E dentro disso nós temos as restrições triplas, que é o tempo, o custo e o serviço, tá bom? É assim que a engenharia consegue chegar a um denominador comum, a um número, para que possa ser precificado, ser calculado quanto é esse custo de produção. A receita de venda ou receita total é o produto da quantidade total vendida pelo preço de venda, ou seja, é o RT, né? Tá certo? A receita de vendas, que é igual o preço vezes Q, tá certo? O custo total de produção é dado pela somatória dos custos fixos e custos variáveis. Então, o custo total, você tem um custo fixo mais o custo variável, você vai ter o custo total. Eu já expliquei em outra aula que você tem os custos fixos e variáveis. Eu vou dar um exemplo. Gasolina, óleo diesel, isso são custos variáveis. Você não tem controle sobre isso. Por exemplo, chega às 5 horas da tarde, o governo solta uma bomba, a gasolina vai aumentar, sei lá, 12%. Então, você já se quebrou todo, né? Porque se você fez um custo, baseou um preço, fez uma venda em cima daquele preço de custo de produção, e 5 horas da tarde o governo resolveu aumentar o combustível e você tem que transportar esse produto para um outro estado, onde você vai ter que contratar caminhões, o seu frete já vai ter uma alteração, certo? Então, a gente que é da área de produção, de engenharia de produção, o que a gente aconselha os empresários? Trabalhar com a margem de lucro maior, sempre com a margem de lucro, que se der, o Brasil como é um país que tem uma política econômica muito instável, se essa política, se essa gasolina ou esse óleo diesel mexer ali, alterar, o que vai acontecer é que a margem de lucro dele vai cair, mas ele não vai tomar prejuízo. E se não alterar, vai ficar um pouquinho estourado o preço, mas ele pode até fazer uma negociação no final da venda, tá? Isso aí, pessoal, não vamos entrar muito nesse mérito, porque é um mérito para a área de produção industrial, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. O importante, os custos totais de curto prazo são caracterizados pelo fato de serem compostos por parcela de custos fixos
e de custos variáveis. Já os custos totais de longo prazo são formados unicamente por custos variáveis. Então funciona assim. Quando eu vou fazer um avião, eu não posso trabalhar só com custo fixo, porque um avião não se faz em um dia. Um avião demora muito tempo para fazer. A gente pode levar, eu conheço a unidade da Embraer em São José dos Campos, existem aviões que podem levar até 2 anos para ficar pronto. Então, nesse período de tempo, há uma alteração muito grande, uma refinaria de petróleo para construir. Então, quando você trabalha assim, você tem isso. Desculpa, tá, pessoal? Estou com a garganta meio ruim. Então, você tem essa instabilidade. Você tem que trabalhar com custos fixos e variáveis. Quando é um prazo pequeno, você só trabalha com um. Mas quando o prazo é grande, você tem que trabalhar com os dois, tá bom? Aí você tem aqui, eu estou olhando muito do lado, tá, pessoal? Porque o cronômetro está marcando, eu não quero que passe de 15 minutos a aula, mas quando dá 14, 20, por aí eu já corto, para não ficar muito grande o vídeo. Então você tem aqui, noções de matemática financeira. A matemática financeira, tá, pessoal? Tá aqui o professor, vou até deixar grifadinho aqui, ó. A matemática financeira utiliza uma série de conceitos matemáticos aplicados à análise financeira de uma organização. Segue abaixo alguns dos conceitos utilizados na matemática financeira. Primeiro, juro é a remuneração sobre algum recurso financeiro, ou seja, o valor do aluguel do recurso financeiro. Então funciona assim, pessoal. Eu não vou aqui falar de agiotagem, tá? Porque aqui nós estamos respeitando os princípios da lei, da moral, da ética e da cultura. A agiotagem não é uma coisa legal. O Banco Central não permite, tá bom? Então não tem como dar exemplo de agiotagem. Mas os juros, eles são estabelecidos pelo Banco Central, tá bom? E o juro, ele é calculado ao longo do ano. Então, o juro mensal é vezes 12, tá? Então, é assim. Você vai comprar um carro, é o juro vezes 12, vezes a quantidade de meses, mais as taxas. Aí você, no final, paga 3 carros, tá bom? É assim que funciona. Se você quer, ou então você compra à vista, tá bom? Então, juro é remuneração sobre um recurso financeiro. Eu estou te emprestando, mas eu estou tendo uma remuneração sobre aquilo que eu te empresto. E isso é legal, tá bom? O que não pode ter é juro abusivo. O Banco Central fiscaliza isso com os olhos bem atentos, tá bom? Aí você tem o capital. O capital é o recurso financeiro que iniciou uma transação financeira. Todo negócio, ele nasce de um capital. Ninguém começa um negócio sem um investimento, por menor que ele seja. Eu, por exemplo, quando eu comecei, hoje mesmo, pronto, eu fiz um investimento, por isso que esse vídeo tá com essa taja, né? Me perdoe, vocês vão ter que ficar aí pelo menos um dia ou dois com ela, porque o outro não tava legal, então eu comprei esse moderno, esse mais moderno. Como eu paguei no boleto, ele vai demorar um dia ou dois para sair essa taja, tá? Mas, o que é que acontece? É um investimento. Então, tudo tem que ter um investimento. Se não tiver um investimento, vocês, por exemplo, vocês estão fazendo um investimento. Existem 2 tipos de empreendedorismo, tá, pessoal? Existe o empreendedorismo de ordem financeira, tá? E existe o empreendedorismo de ordem comportamental. Esse curso que vocês estão fazendo agora é um empreendedorismo de ordem comportamental. Você está estudando para melhorar a sua vida. Eu, Marcos, já fiz um empreendedorismo de ordem financeira. Eu investi num software que tá essa taxa aí, que logo logo ela sai, tá bom? Bom, pessoal, taxa nominal. Quando o período de formação é o período de incorporação de juros ao capital, não coincide com aquela em que a taxa está referenciada. Então, essa taxa nominal é uma taxa determinada pelo banco, é o banco que determina, tá? Ela, muitas vezes, ela não é referenciada. O banco, ele cria essas taxas conforme as necessidades, mas isso está em contrato, tá ok? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou cortar essa videoaula agora, ela já está em 14:17, aí a gente volta na videoaula de número 10, tá bom, pessoal? Então fica com Deus, um beijão no coração e até a próxima aula. Tchau, pessoal.